E a colheita da safra de soja já começou no país e com ela cresce a importância do planejamento e da logística no campo. Da organização das máquinas ao transporte e também à armazenagem, cada etapa é decisiva para reduzir perdas e garantir rentabilidade ao produtor. É justamente sobre isso que a gente conversa agora com o CEO da Fox Digital Commodities, o Donalvan Maia, que já está aqui ao vivo com a gente. Donalvan, bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Carol. Muito obrigado aí. A gente vai se aproximando da colheita, né? A nível de Brasil aí, a gente já tem quase 1% da colheita que aconteceu. Semana passada nós estávamos em campo demonstrando ali um potencial produtivo, que inclusive foi tema do relatório do USDA, relatório que os Estados Unidos solta aí, que foi ontem, foi dia 12, né? Que eles liberaram um relatório falando sobre produtividades esperadas e produção esperada pelo mundo. O relatório mostrou que há uma expectativa muito grande de produção aqui no Brasil, justamente pela melhoria dessas áreas. E agora a gente já começa a entrar nesse momento aí de colheita, né? Quase que uma pré-colheita nesse momento agora, Carol. Donalvan, e qual que é o primeiro ponto, então, de planejamento que o produtor precisa ter, precisa checar para evitar perdas nesse momento? Bom, Carol, a gente começa com alguns planejamentos aí que são necessários. Por exemplo, o produtor já está terminando aí de fazer suas revisões do seu maquinário para poder iniciar a colheita, né? Mas a questão do planejamento é crucial nesse momento. Como a gente vem falando, o produtor ele vai fazendo as suas vendas escalonadas com o tempo, né? E agora vai chegando no momento de entregar aquela produção que ele já comercializou. Então, ele tem que começar a olhar os contratos que ele tem, para onde que ele vai entregar a sua produção. A gente sabe que nós temos um histórico de gargalo logístico no Brasil muito grande e eu trago um dado aqui muito importante, Carol. No ano passado, do início de janeiro até abril, que é o nosso período de pico de colheita de safra no Brasil como um todo, nós tivemos um aumento de 50% nos preços dos fretes. Então, por isso que a gente está trazendo hoje isso aqui, esse tema de organização, planejamento logístico. Nós já falamos isso outra vez, porque uma coisa é produzir, outra coisa é comercializar, mas o planejamento logístico também é muito importante para a rentabilidade do produtor rural. Então, a gente pensar ali no ano passado, que a gente teve de janeiro a abril um aumento de 50% nos preços do frete. Vamos pensar, um frete que era R$4 foi para R$6. Isso impacta em muito. Além do preço, a disponibilidade de caminhões. Então, a gente entender para onde que vai, qual quantidade de produto comercializado. Por exemplo, eu tenho um contrato de 10 mil sacas de soja que vai para tal armazém, 20 mil sacas de soja que vai para outro comprador que já foi negociado. Verificar se geralmente tem filas naqueles locais lá, já projetar uma expectativa de quando essa soja vai ser colhida e quanto vai ser colhido, quantas sacas por dia, para poder dimensionar ali quantas máquinas vai estar ali no campo, né, quantas pessoas vai precisar e principalmente quantos caminhões a gente vai precisar na lavoura daquele dia lá. E essa conta aí parece algo simples quando a gente fala de um agronegócio tão grande, mas é uma etapa muito importante, porque o momento da colheita é um momento crucial de tirar todo o esforço, todo o esforço empreendido em fazer uma boa safra, uma boa produção, né? E agora chegou o momento. Então, esse planejamento, fazer esse checklist ali de produção, organizar ali os contratos de venda, para onde que vai entregar, quanto que vai entregar em cada lugar, quanto você vai conseguir se colher por dia e quantos caminhões você vai ter na lavoura para fazer essa entrega, é crucial para que o produtor rural ele não tenha surpresas e principalmente já contratar esse frete de maneira antecipada, viu, Carol? Porque deixar para contratar em cima da hora pode ter uma elevação de preços e aquela hora que o produtor briga tanto para conseguir 50 centavos, R$1 a mais no preço da soja, pode perder R$2, R$3 ali no frete em cima da hora se deixar para contratar esse frete no momento da colheita. Olha aí, bom alerta, viu? E, Donalvan, quando falamos em máquinas, equipe, ritmo de colheita, quais são os erros mais comuns que acabam comprometendo a produtividade e a qualidade do grão? Olha só, questão de qualidade, os produtores eles estão indo muito bem em relação à revisão de máquinas, Carol, porque a gente sabe que tá com a máquina revisada para iniciar a colheita é muito importante. É assim como o plantio ele tem que começar até pegar o ritmo ali, na colheita não é diferente. Então, até pegar o ritmo, as máquinas estarem bem estabelecidas, essa regulagem de máquinas para poder colher com menos impurezas, digamos assim. Então, a máquina bem regulada é muito importante. Mas o que mais impacta mesmo é o fluxo, sabe, Carol? O que é esse fluxo? É você estar com um time em campo pronto para fazer a sua colheita da safra ali, quantas máquinas você vai ter, porque
cada dia de uma máquina ela custa muito, são muitas pessoas envolvidas. Então, o financeiro nesse momento é muito importante. Ter combustível suficiente para as máquinas operarem ali e ter caminhão suficiente na lavoura. E a gente sabe que está num período chuvoso, graças a Deus está chovendo muito bem nos últimos 30, 40 dias, o que está possibilitando um bom desenvolvimento para as lavouras, mas poder olhar essa lavoura nesse momento agora está com o máximo de planejamento possível, porque a gente pode ter chuva na lavoura na hora da colheita, isso impacta a colheita, então está preparado com o planejamento máximo possível para poder mitigar esse risco de chuva, os problemas do risco da chuva na colheita é muito importante. Então, sinceramente, o maior gargalo no momento da colheita é o planejamento, e os maiores erros que acontecem é justamente máquina ficar parada, frente de colheita parada, não ter caminhão disponível, e outra coisa é ter que sair correndo atrás de caminhão na hora que já está colhendo ali. Então, ter um planejamento muito bom, se vai conseguir guardar em silo bolsa, que são aqueles bags brancos que a gente vê na lavoura, para poder não parar uma colheita num dia que o sol abre, por exemplo, para dar fluxo de colheita. Então, o maior gargalo hoje é o fluxo da colheita. Então, esse planejamento operacional, desde a colheita mesmo, propriamente dita, e a logística de entrega desse grão. Dona Alvan, e quando a gente fala em um cenário de custos elevados, né, qual etapa da colheita costuma gerar mais desperdício e onde ainda dá para economizar com gestão, com tecnologia? Olha só, Carol, geralmente, como todo mundo colhe ao mesmo tempo, a maioria dos produtores já tem suas frentes de colheitas ali, tem seus maquinários. Claro que a gente também tem terceirização de máquinas, então esse planejamento ele diminui o custo. A gente está vendo, é um ano de custos muito altos, ou seja, de margem muito apertada, então qualquer R$ 2, R$ 3 impacta muito. Se a gente está falando de soja ali, uma média na casa de R$ 110, R$ 115, a cada R$ 2 a gente está falando de 1,5% numa rentabilidade que é perdida por causa de erro logístico. E se eu estou falando de aumento de 50% no preço do frete, essa falta de planejamento logístico ali, principalmente na contratação do frete, é o que pode mais impactar na perda de margem logo no momento ali final do plantio, da colheita, né? Ou seja, é na hora de colher mesmo o seu resultado, a gente vê que a gente gera muita perda quando a logística ela é mal dimensionada, quando a logística não é contenta, ou quando ela é contratada muito em cima da hora, porque geralmente os preços sobem muito por causa da indisponibilidade de caminhões, e nós sabemos que a nossa safra brasileira, majoritariamente, ela é retirada por caminhões, nós não temos ferrovias suficientes aqui, então, majoritariamente são caminhões, transporte rodoviário, então esse planejamento rodoviário geralmente é o que mais costuma roubar margem do produtor rural nesse momento de colheita. Dona Alvan, e só para a gente finalizar, né, para o produtor que quer transformar uma boa colheita em rentabilidade, que tipo de planejamento comercial, logístico faz a diferença na hora de fechar negócio? Olha só, vai fechar negócio, já saiba exatamente o tipo de planta que você plantou, o ciclo da planta, se essa soja vai ser colhida em final de janeiro, fevereiro, março, ter um plano de colheita, isso eu estou falando de tempo, tá? Para que essa colheita seja dimensionada, saber exatamente onde vai colocar, se já foi comercializado o período de entrega, deixar isso calendarizado e alinhado com a sua equipe, com o seu time, e aquela parte que não foi comercializada, que o produtor vai decidir guardar, saber exatamente onde ele vai guardar, se ele vai guardar na própria propriedade, se ele vai levar para um armazém geral, mas que ele não deixe para cima da hora, chegar lá no meio da colheita, no meio da sua lavoura e falar, não sei o que eu vou fazer agora, liga para um, liga para outro. Já tenha isso planejado, para onde, o destino que a sua soja vai nesse momento. Então, começou a operação, ela já tem que rodar. Então, antes da operação começar, tem um planejamento certo, com todo o operacional alinhado e a sua logística alinhada, operacional de colheita e logística alinhada. Porque fazer uma boa comercialização também tem a ver com saber exatamente onde que vai entregar esse produto, como que vai entregar, qual custo que vai ter. Então, esse planejamento agora, antes de começar, que você, produtor rural, gaste um tempinho no planejamento de colheita ali, talvez metade de um dia inteiro, para que quando soltar a colheita ela seja mais fluida e não fique sem saber exatamente para onde esse grão vai. Essa é a dica que a gente tem agora, porque começou a colheita, ela tem que ir até o fim. Então, o que não foi comercializado, saber exatamente onde que vai entregar, esse é o planejamento de ponta a ponta para poder colher bons resultados. Maravilha, Dona Alvan. Algo mais para finalizar aqui sua participação hoje?
Não, só isso, ficamos muito felizes com a produção. Ontem nós tivemos essa boa notícia de produção no relatório do USDA, mas é aquele negócio sempre da economia, né, Carol? Quando a gente tem expectativa de ótimas produções, geralmente o preço cede. Então nós vimos ontem uma perda muito grande de preços na Bolsa de Chicago aí, preços também locais aqui caindo, mas é uma questão de organização da comercialização que o produtor não se exalte tanto e tenha o pé no chão para poder continuar fazendo essas comercializações nesse momento agora e garantir margem e, se Deus quiser, plantar uma boa safrinha ainda esse ano.